Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenha de Stephen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Sobia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para discentes do ensino fundamental e médio. E hoje nós vamos continuar nos conceitos da área de geometria na matemática. Esse primeiro conceito é o conceito de perímetro. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica. Ou seja, é a soma de todos os lados de uma figura bidimensional. O perímetro de um círculo é o comprimento da sua circunferência. Sendo assim, o perímetro é a unidade de medida que pode ser expressa por milímetros, centímetros, metros e assim por diante. O cálculo do perímetro nós vamos ver agora. Primeiramente, vamos ver o cálculo do perímetro para polígonos regulares. Para polígonos regulares, os mesmos apresentam todos os lados e ângulos internos iguais. Vamos ver como fazer esse cálculo. Primeiramente, nós vamos usar a equação P igual a n vezes S, sendo n o número de lados e S o comprimento de um lado. Reparem bem que nesse hexágono, o seu lado mede S. Portanto, a sua fórmula para cálculo do perímetro é P igual a 6 vezes S. Já para polígonos irregulares, os mesmos não apresentam lados iguais. Portanto, o seu comprimento do perímetro é igual à soma do comprimento dos lados. Neste caso, nós temos um trapézio com lado S1, S2, S3, S4. E o seu perímetro vai ser dado pela soma desses quatro lados. É importante salientar que essa forma de calcular o perímetro pela soma é válida apenas para os lados que são segmentos de reta. Quando for uma curva, quando for uma circunferência, a gente vai ter outro modo de cálculo. Para o círculo, o comprimento da circunferência é dado por C igual a 2πr, sendo r o raio, podendo ser expresso também C igual a d vezes π. Lembrem daquilo que o Gustavo falou na aula anterior. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Portanto, C é igual a d vezes π. Lembrem que d é o diâmetro e π é uma dízima periódica, ou seja, uma letra grega que pode ser expressa por um número, sendo igual a 3,1415. Lembrem daquele conceito que eu falei anteriormente. O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Ou o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Vamos fazer um exemplo agora para fixar bem esse conceito de perímetro. Calcule o perímetro da figura, sabendo que ela é formada por um meio círculo e por um quadrado de lado 10 centímetros. Sabemos que o perímetro é o contorno da figura no total. Então, vamos dividir em dois casos. Esse primeiro caso, vamos pegar apenas o quadrado, ou seja, vamos nomeá-lo a parte 1. Sendo os três lados do quadrado contribuem para o contorno da parte 1, sendo S1, S2 e S3 as três magnitudes dos três lados. Então, a parte 1 é igual ao S1 mais o S2 mais o S3. Portanto, a parte 1 é igual a 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros. Portanto, a parte 1 é igual a 30 centímetros. Já na parte 2, nós temos um meio círculo sendo constituído por ele. Portanto, esse meio círculo é a metade do perímetro de um círculo. Lembrem daquela equação que nós vimos anteriormente. Portanto, a parte 2 é igual ao diâmetro vezes π dividido por 2. Sabemos, neste caso, que o diâmetro é igual a 10, porque é igual ao lado do quadrado. Fazendo assim, então, 10 vezes π dividido por 2. Temos, então, que a parte 2 é igual a 15,70 centímetros. Portanto, qual seria o perímetro total? Lembrem, o perímetro é a soma de todos os lados.
é o comprimento da circunferência, é o comprimento do contorno da figura. Portanto, o perímetro total é a soma dos dois perímetros que nós calculamos anteriormente. Portanto, perímetro total é igual a parte 1 mais a parte 2. Portanto, igual a 30 mais 15,70. Portanto, o perímetro total é igual a 45,70 centímetros. Agora, falando um pouco sobre a área, que é um conceito também muito importante, vários vestibulares, OBMEP, provas, cobram esse conceito. A área é a quantidade bidimensional de uma figura. Lembrem que o Gustavo usou aquele exemplo de uma pizza? O recheio é a área. A unidade da área pode variar em milímetros quadrados, metros quadrados e assim sucessivamente. É importante salientar que tem algumas provas que utilizam a unidade de hectare. Então, 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Vejam na imagem a seguir. Esse seria a circunferência, seria o contorno da imagem. Já a área é o recheio, é o que está dentro da imagem. Vamos ver o cálculo da área em um retângulo. O cálculo da área de um retângulo é dado por A igual a base vezes a altura. B é a base do retângulo e H a altura do retângulo. Portanto, esse cálculo vai calcular o que tem dentro do retângulo. Já do quadrado, é um caso especial do retângulo. Lembrem, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E o quadrado é aquele que tem 4 lados iguais. Como os lados são iguais, a base e a altura também são iguais. Então, a gente pode chamar de lado. Então, a área é igual a lado vezes lado. Portanto, a área é igual a lado ao quadrado. Agora, nós vamos ver outros polígonos com relação ao cálculo da sua área. O primeiro deles é o triângulo. O cálculo da área do triângulo é dado por área igual a base vezes altura dividido por 2. Essa equação é uma das mais corriqueiras nos vestibulares, OBMEP e nas provas do dia a dia. Temos também o cálculo da área do trapézio. O cálculo da área do trapézio é dado por área igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tomem cuidado quando forem determinar a base maior e a base menor, para não errar. Temos também o cálculo da área de um círculo. Vamos ver como funciona. O cálculo da área de um círculo é dado por área igual a π vezes o raio ao quadrado. Ou podemos ter também o quê? Área do círculo igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, respeitando aquela relação demonstrada pelo Gustavo anteriormente. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, galera, para auxiliar nos estudos de vocês, a gente trouxe aqui uma tabela resumo, onde a gente tem o cálculo da área das principais figuras geométricas, aquelas que são mais cobradas nas provas. Então, se você tiver interesse em copiar, dá um pausezinho no vídeo e depois continua. Então, para reforçar bem aquela diferença entre perímetro e área, vamos fazer esse exemplo deste retângulo. O perímetro, a gente viu que é o contorno da figura. Então, no caso deste retângulo, o perímetro vai ser 2 mais 3 mais 2 mais 3, que é igual a 10 centímetros. Já a área, a gente viu que é a superfície bidimensional ocupada pela figura, ou seja, o que está dentro dela. E no caso deste retângulo, a área vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros quadrados. Agora, a gente vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de volume. O volume, então, é o preenchimento de uma grandeza em 3 dimensões. Lembre-se que enquanto a gente trabalhava com perímetro em área, a gente estava falando em 2 dimensões. Já no volume, nós temos 3 dimensões. E suas unidades de medidas principais são milímetros cúbicos, metros cúbicos e litros. Vale lembrar que 1.000 litros são iguais a 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de aresta 1 metro, ou seja, onde todos os seus lados têm 1 metro. Para fazer o cálculo do volume, nós vamos nos utilizar
de algumas expressões. Para calcular o volume, então, de um paralelepípedo, nós vamos ter que o volume dele é igual a A vezes B vezes C, que corresponde, respectivamente, a seu comprimento vezes sua largura vezes a sua altura. Já para o cálculo do volume de um cubo, lembramos que o cubo é um caso especial do paralelepípedo, onde todos os seus lados são iguais. A nossa equação vai ser bem simplificada, e o cálculo do volume de um cubo vai ser A vezes A vezes A, ou seja, o volume de um cubo é igual a A ao cubo. Além disso, também podemos calcular o volume de um cilindro, que é uma figura bastante comum. E o cálculo dele é dado por: primeiro, a gente calcula a área da base, que é a área de um círculo, ou seja, π vezes r ao quadrado, e depois multiplica isso pela altura do cilindro, nesta equação representada por h. E já para a esfera, nós temos um cálculo um pouquinho diferente. O volume da esfera é dado por 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3, lembrando que r é o raio da esfera. Então, para terminar essa aula e abordar todos os conceitos que a gente aprendeu hoje, a gente vai fazer um exemplo. Sabemos que uma piscina retangular é composta por dois lados maiores e iguais, dois lados menores e iguais e o seu fundo. Então, o exercício pede para a gente calcular o perímetro do fundo da piscina, a área do lado menor e o seu volume. As medidas estão embaixo da figura, então vamos calcular o perímetro da piscina. Lembramos, então, que para calcular o perímetro, vamos calcular o perímetro do fundo, aonde a gente tem essas medidas. Então, como a gente lembra, o perímetro é o contorno, ou seja, vamos somar o valor de cada um dos lados. Dessa forma, a gente vai ter 3 mais 5 mais 3 mais 5, totalizando assim 16 metros, ou seja, esse é o perímetro da nossa piscina. A área do lado menor da piscina vai ser formado pelos lados de 3 metros e 1,5. E como a gente viu, a área é a superfície bidimensional ocupada pela figura. Então, a gente vai ter o cálculo da área à base vezes a altura, ou seja, 3 vezes 1,5. A área, então, é igual a 4,5 metros quadrados. E para calcular o volume da nossa piscina, a gente tem que considerá-la inteira, como se fosse um paralelepípedo. E então, com o valor dos seus lados, a gente vai poder calcular o volume a partir da equação, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, a gente vai ter 3 vezes 5 vezes 1,5, totalizando assim 22,5 metros cúbicos. Com esse exemplo, então, a gente termina a nossa aula de geometria. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até mais, pessoal!